Corpo de idosa é encontrado dentro de despensa de uma casa em Lusiânia. E você vai ver ainda. Caminhão de transporte de carne é roubado em Águas Lindas. Filas e correria nos cartórios eleitorais. Celulares piratas serão bloqueados. E um passeio pela nossa história, mostrando a contribuição dos escravos para o desenvolvimento da nossa região. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Uma idosa foi morta na casa dela, no Parque Estrela d'Alva 1, aqui em Lusiânia. Segundo a polícia, o corpo estava trancado na despensa. Era por volta das 10 da manhã quando a polícia foi chamada. O corpo de Joana Dark de Oliveira, de 65 anos, foi encontrado dentro da despensa da casa dela. A família que mora em frente não quis dar entrevista, mas esta amiga da vítima se emocionou ao falar do que aconteceu. Uma pessoa muito querida, que buscava muito a presença de Deus na vida dela e ajudava muito os irmãos em oração, em aconselhamento. De acordo com testemunhas, a vítima ia para a igreja em que ela frequentava todos os dias pela manhã. Hoje, deram falta dela e vieram até a casa para saber o que tinha acontecido. O portão foi encontrado aberto. Na grade da casa havia marcas de sapato e a cerca elétrica estava desligada. A polícia suspeita de latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Quem mora no local se sente inseguro até dentro da própria casa. Às vezes a gente está em casa assim à noite, principalmente à noite, e a gente sente medo, né? A gente queria mais segurança, mais policiamento, né? A Polícia Civil está investigando o caso. Já a Polícia Militar disse que faz rondas em toda a cidade e que o efetivo está sendo reforçado com o treinamento de novos PMs aqui para a região. Uma carga de carne avaliada em R$200 mil foi roubada em Santo Antônio do Descoberto. A polícia soube do crime e conseguiu localizar o caminhão. O motorista contou à polícia que foi abordado por um assaltante armado. A vítima foi amarrada e abandonada às margens da rodovia. O assaltante foi identificado como Márcio Antônio de Oliveira, de 37 anos. Ele fugiu dirigindo o caminhão. Quando a Polícia Civil e Militar souberam do crime, montaram um bloqueio na GO 080. Ao ver o bloqueio, o assaltante, segundo o PM, lançou o caminhão em direção aos policiais, saltou do veículo movimentando e tentou se esconder numa mata. Ao ser localizado dentro da mata, o assaltante trocou tiros com a PM e foi baleado. Não resistiu aos ferimentos e morreu. Essa carga de carne, avaliada em R$200 mil, iria ser transportada de Santo Antônio do Descoberto para Goiânia antes de ser roubada. A polícia ainda está investigando esse crime para saber se Márcio Antônio era um dos integrantes de uma grande quadrilha de roubo de cargas. Intervalo comercial e você vai ver a seguir. O dia foi de fila e espera no cartório eleitoral de Lusiânia. E ainda começou hoje o processo de bloqueio de celulares piratas. 7h12, voltamos já. E o prazo para o eleitor tirar o título, pedir transferência de cidade ou resolver outras pendências eleitorais está terminando hoje. Quem deixou para fazer isso no último dia teve que enfrentar uma fila enorme. E olha que muita gente ainda não conseguiu. Agora não tem mais jeito. Quem não conseguiu se regularizar junto à Justiça Eleitoral teve o título cancelado. Para isso não acontecer, a Helena passou o dia inteiro no cartório. É que o neto dela completou 18 anos e o documento é obrigatório para se alistar. Peguei o número 348. Eu vi que estava lento demais, né? Aí fui para casa, almocei, fiz algumas coisas e voltei agora de novo, ainda está no 254. E quem deixou para a última hora teve que ser paciente. 7 guichês trabalhavam no atendimento. O Carlos Eduardo, de 19 anos, veio fazer o título. E depois de muita espera, finalmente saiu com ele na mão. Chegou aqui que horas? 8 horas da manhã. Saindo agora, quase 4 da tarde. Nem almocei ainda. Neste último dia foram distribuídas 450 senhas aqui no cartório de Lusiânia, que acabaram ainda pela manhã. Ou seja, quem chegou no período da tarde não conseguiu atendimento.
O portão foi fechado e só podia entrar quem garantiu a senha. Estava no trabalho, pedi para sair do trabalho, no caso, pedi para sair para poder vir aqui, né? Aí para não perder o dia, achando eu que era, como lhe falei, que era o dia todo, né? Mas se eu soubesse tinha faltado, né? E assim como Antônio, muita gente foi pega de surpresa e acabou voltando para casa frustrado. A gente vem em cima da hora, né? Mas a gente poderia ter tido a oportunidade, né? É complicado, né? A quantidade de pessoas aptas a votar em Goiás é de 4.386.506 eleitores e mais de 230 mil pessoas ainda não fizeram a biometria, segundo dados do TRE de Goiás. Mais de 1 milhão de celulares irregulares são habilitados no Brasil todos os meses. A estimativa é da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que alerta sobre o perigo de usar aparelhos de origem duvidosa. Hoje, celulares piratas começaram a ser bloqueados. A medida é da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Os celulares piratas que estejam em operação com chips do Distrito Federal e de Goiás serão bloqueados. Essa medida vale para todos os aparelhos celulares irregulares. De acordo com a Anatel, são considerados piratas os aparelhos não certificados pelo governo ou que tenham o número de identificação, o e-mail, adulterado ou clonado. O código do e-mail está na caixa e na bateria do aparelho e tem 15 dígitos. Basta digitar asterisco jogo da velha 06 jogo da velha e o aparelho vai exibir o e-mail. Depois é só checar se esse código bate com o que aparece na caixa e na bateria do aparelho. É que na hora de roubar ou clonar o celular, os criminosos adulteram esse número para despistar o rastreamento. E a Anatel disse ainda que desde fevereiro foram notificados 25 mil casos de celulares piratas. Todos receberam uma mensagem para avisar que o aparelho seria bloqueado. E em instantes, projeto para a reconstrução do viaduto que caiu em Brasília ainda não foi aprovado. E um passeio pela história da nossa região, mostrando a importante contribuição dos escravos. Agora 7h18, continue com a gente. Estamos de volta. Você se lembra do viaduto que caiu em Brasília? Pois é, o GDF vai ter que apresentar uma nova proposta para a reconstrução do viaduto do Eixão. Segundo o IPHAN, os pilares estão maiores do que os originais. Segundo o IPHAN, o projeto apresentado pelo DR e Novacap para a construção do novo viaduto altera fortemente a arquitetura original de Brasília e compromete a integridade arquitetônica e urbanística da capital. No parecer, o IPHAN recomendou que o governo apresente uma nova proposta que diminua ao máximo possível o tamanho dos pilares, que ficaram maiores que os originais do projeto de recuperação do viaduto. O projeto do DR e da Novacap para a construção do novo viaduto estava em análise no IPHAN desde o dia 12 de abril. A ideia original do governo era de que a reconstrução da obra fosse concluída até o fim deste ano. Prazo que agora pode mudar. Ficou decidido que ainda essa semana haverá reunião entre IPHAN, GDF, DR e Novacap para debater nova proposta. Um dos objetivos do IPHAN é garantir a gestão compartilhada do conjunto urbano de Brasília, visando a preservação do bem tombado e a segurança da população. Foi no dia 6 de fevereiro que parte do viaduto do Eixão Sul desabou. 2 das 3 vias que seguem no sentido norte despencaram. Parte de um restaurante que funcionava embaixo do viaduto ficou soterrado. 4 carros também foram danificados, mas não houve vítimas. Nós estamos debatendo com o IPHAN, dialogando com o IPHAN. É importante registrar que nós temos o compromisso com o tombamento da cidade, mas é importante a preocupação também com a segurança, a preocupação com a economia de gastos e, portanto, são esses aspectos que nós estamos dialogando com o IPHAN. E apesar do veto do IPHAN, o GDF decidiu agora à tarde manter o projeto do viaduto do Eixão. E antes de encerrar essa edição, a gente te mostra um pouco da história dos negros da nossa região. Uma obra feita por eles na época da escravidão impressiona. E a gente mostra também os segredos escondidos numa igreja que foi construída com a intenção de deixar o preconceito do lado de fora.
A nossa aventura começa por essa igreja, que é uma herança deixada pelos desbravadores quilombolas. Eles chegaram aqui ainda no século XVIII, junto com os bandeirantes. Igreja do Rosário dos Negros. Poderiam, né, entrar negros na igreja dos brancos. Mas o racismo era muito forte. Cerca de 400 escravos trabalharam para erguer essas paredes feitas de terra socada, que tem mais de 1,5 metro de largura. Quem chega aqui não deixa de reparar no assoalho, que é todo enumerado. É que naquela época eles costumavam enterrar os mortos dentro das igrejas. Inclusive essa aqui, bem de frente para o altar, é a única lápide de pedra de sabão, o que simbolizava prestígio. Mas a igreja ainda revela mais mistérios. Um túnel que os escravos construíram para poder fugir naquela época para os quilombos. Seu Zedmar, que participou da restauração do templo na década de 90, conta que já entrou nele. Curioso para saber, que eu queria seguir até o final, mas não consegui porque estava cheio daqueles entulhos, assim, parece que é de material. Seguimos ainda em terras marcadas pelo período da escravidão. Nosso destino é o Morro do Falcão. E de longe é possível avistar o corte no meio da serra, uma preciosidade da engenharia colonial que sobrevive ao tempo. Foram cerca de 2.000 escravos que trabalharam para construir o rego e trazer a água do Ribeirão Saia Velha até a mina de ouro. Foram 2 anos para canalizar 42 quilômetros de extensão. O canal foi construído com 1,5 metro de largura e 3 de profundidade. E no lugar de terra, os operários encontraram pedra. Ainda é possível identificar as marcas da picareta, a única ferramenta que eles contavam na época. Quem duvidou fez a piada que a água não viria por aquele rego só se fosse trazida dentro de cabaça. A água escorreu pelo rego. Um dos braços que abastecia o Rego das Cabaças é uma cachoeira que fica a 17 quilômetros de Lusiânia. O lugar é aberto para visitação. A geografia rochosa chama a atenção. A cachoeira ainda esconde essa ducha, esculpida pelo tempo. Ainda bem que tem um lugar que é preservado como este. A gente fica sem palavras diante da natureza, né? Impressionante quantas boas histórias a gente encontra aqui na nossa região, né? E o J2 de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Tchau!